tarde a todos. Eu me chamo Aline e hoje eu vou apresentar para vocês o nosso artigo, que foi uma proposta de sequência didática para ensinar infecções sexualmente transmissíveis, as conhecidas IST, no 8º ano do ensino fundamental. Para a realização desse trabalho, tivemos a colaboração da licencianda Maria Fernanda, da Rayana Paixão, e quem nos orientou para fazer esse artigo foi a professora doutora Sinara Anike, todas da licenciatura de Ciências Biológicas. E falar sobre esse assunto, sobre sexualidade nas escolas, isso é um assunto que ainda é pouco trabalhado, né? Porque existem vários motivos para isso acontecer, mas os principais são tabus que existem no núcleo familiar, onde os pais eles sentem vergonha de conversar sobre esse tema com os filhos, também pela falta de informação. E o outro motivo é em relação aos professores. Geralmente, na sua trajetória acadêmica, há uma carência de capacitação sobre esse tema, o que dificulta trabalhar sobre ISTs em sala de aula. E falar sobre sexualidade no 8º ano do ensino fundamental está nas propostas pedagógicas, está na BNCC, está na Secretaria de Educação do Estado, que é a SEDUC, e está na CEMED também. E a importância de trabalhar sobre esse tema no 8º ano do ensino fundamental é simplesmente porque é nessa época que o aluno está sofrendo uma transição do ser criança para o ser adolescente. Isso significa que os seus hormônios eles estão mais intensificados, né? E com isso vem mais dúvidas, eles perguntam mais, e quando isso acontece, nem sempre tem um acompanhamento da família, o que faz com que esses adolescentes eles estejam mais vulneráveis a ter essas infecções. Bom, e de acordo com a Coordenação Estadual de IST e AIDS, em 2018 foram notificados no Amazonas 1.855 casos de HIV, onde em 2019, em uma pesquisa parcial dessa mesma coordenadoria, em 537 casos nesse ano de 2019 foram notificados. E esse tema, lá na BNCC, ele se encaixa no eixo vida e evolução, onde a BNCC propõe que os professores trabalhem com os alunos sobre os mecanismos reprodutivos e sobre a sexualidade. Já a SEDUC, na SEDUC esse tema se encaixa no eixo ser humano e saúde, onde ela propõe que os professores trabalhem com os alunos as formas de contágio e a profilaxia dessas doenças. E na CEMED, esse tema ele se encaixa no eixo o homem, sua origem, história e evolução, onde ela propõe que os professores trabalhem com os alunos sobre a saúde individual e a saúde coletiva. Bom, para a realização desse artigo, nós fizemos um levantamento bibliográfico, onde a gente pegou 4 artigos que falam sobre esse tema no ensino fundamental e uma monografia que fala sobre as dificuldades da abordagem do tema sobre sexualidade em relação aos professores, né, dentro de sala de aula. E a gente observou que, dentre essas 3 pesquisas, nem metade dos alunos sabiam responder sobre o que significava, sobre o que era uma IST. Uma segunda pergunta, que foi sobre o conhecimento dos alunos sobre a forma de prevenção. Na pesquisa de 2017, um pouco mais de 50% dos meninos sabiam as formas de prevenção e as meninas não chegou a 50%. Uma outra pesquisa de 2017, Pereira relatou que 95% dos alunos conseguiram falar sobre as formas de prevenção, e em 2008, Bretas relata que as meninas apresentavam maior conhecimento sobre as formas de prevenção, onde geralmente a mais citada era a camisinha. É importante também saber que a AIDS foi a IST mais citada pelos alunos, seguida de sífilis e seguida de gonorreia. Nessa pesquisa também eles relatam que as meninas, elas conversavam mais sobre esse assunto com os pais que os meninos. Com isso, o objetivo do nosso trabalho foi apresentar justamente uma sequência didática para ensinar sobre as ISTs no 8º ano do ensino
ensino fundamental. E a nossa proposta de sequência didática, ela se baseia no alinhamento construtivo proposto por Joe Biggs e Catherine Kane, onde essa sequência ela apresenta 3 momentos principais. Isso pode variar de acordo com o professor. Mas a nossa proposta, a primeira etapa é a apresentação da temática. O professor vai apresentar essa temática, os conceitos gerais das ISTs, e para isso é interessante o professor começar com questionamentos para saber o que os alunos já sabem sobre aquele assunto, como perguntas do tipo o que significa a IST, como ela é transmitida. E para isso o professor precisa de apresentação através de slide. E a avaliação nesse momento será através de observação ao longo do andamento da aula, né? A segunda etapa é a comparação das ISTs, onde o professor tem como resultado pretendido comparar as infecções causadas por bactéria com as infecções causadas por vírus. O conteúdo será justamente os tipos de transmissões, as profilaxias dessas transmissões. O recurso utilizado pelo professor nessa etapa será vídeos, onde serão vídeos que mostram a diferença do vírus e de bactérias. A gente disponibilizou links que achamos interessantes, né, sobre esse tema no nosso artigo. E o tipo de avaliação será uma tabela comparativa entre essas doenças, entre as infecções causadas pelos vírus e as infecções causadas pelas bactérias. E uma terceira etapa e a última etapa, o professor tem como resultado pretendido avaliar, né, os alunos, o que eles aprenderam com as aulas anteriores. E como avaliação, a gente propõe a construção de um mapa mental individual. Para isso, o professor tem que disponibilizar imagens, né, imagens dos vírus, imagens de bactérias, cola, papel e caneta. E aqui o aluno ele só vai conseguir fazer a construção desse mapa mental se ele realmente conseguiu entender sobre o tema e se ele prestou atenção, fez anotações sobre o tema. Aqui é um exemplo de mapa mental que a gente propõe, onde ela se divide em duas, uma IST causada por vírus e causada por bactéria. Aí existem duas abazinhas que, se a IST for causada por vírus, o nome daquele vírus ou a imagem daquele vírus, o nome da doença que aquele vírus causa, os sintomas dessa doença e o tratamento, e a mesma coisa vale para as bactérias. Que bactéria é aquela, uma imagem da bactéria, o nome da doença o nome da infecção que aquela bactéria causa, os sintomas daquela doença e o tratamento. E assim a gente finaliza a nossa proposta de sequência. Com a nossa sequência didática, a gente quis reforçar que falar sobre esse tema nas escolas é importante para a saúde dos alunos e que com isso a escola ela tem um papel fundamental, que é ter métodos de prevenção nas escolas, ter formas de conscientizar os alunos e com isso precisa ter mais projetos, precisa ter apresentações que consigam levar essas informações não só para os alunos, mas para a comunidade externa também, ao redor da escola. E é justamente com esse intuito que a nossa proposta de sequência didática ela vem. Ela vem para ser uma ferramenta facilitadora de ensino do professor e de aprendizagem para o aluno. E com isso a gente espera que o resultado de aprendizagem do aluno seja mais eficaz, que ele consiga saber mais sobre a IST, que ele consiga passar sobre esse conhecimento para outras pessoas, consiga repassar o que ele aprendeu e que o índice de jovens com essas infecções na região, ela reduza. Aqui são as nossas referências, da onde a gente teve todo o embasamento, os nossos contatos, o contato de quem participou desse artigo. A gente agradece a oportunidade de estar aqui no CETA 2020 e até a próxima. Tchau, tchau.